tenho carregado alguns dilemas na minha vida e refletido a respeito de vários assuntos. Então, o texto que eu vou ler hoje, juntamente com os irmãos, eu não vou pregar nesse texto. É simplesmente uma base para a reflexão que eu tenho feito. Porém, esse texto e esses 2 versículos vão falar muito, mas muito a respeito das nossas atitudes, do propósito ao qual Deus nos criou e a nossa caminhada cristã aqui na terra. Esse texto fala muito, 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 muito. Muito eu poderia pregar a respeito desse texto, muito eu poderia dizer a respeito desse texto, expor ele, mas como o pastor Carlos disse, nós esperamos uma exposição do texto, eu não vou expor, mas é uma reflexão, e eu gostaria de compartilhar essa reflexão com os irmãos. O texto de hoje é Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28. Gênesis, capítulo 1, versículos 27 ao 28. É uma base, né? A gente reflete, a gente lê a Bíblia, a gente pega um papel, pega um lápis e começa a meditar, começa a se fazer perguntas, começa a perguntar para a Bíblia o que ela quer dizer com isso, ora, pergunta a Deus para que Deus nos clareie nesses dilemas, nessas dificuldades que nós temos. Eu tenho muita dificuldade em algumas áreas, e essa área é um desafio para mim, é uma grande dificuldade para a minha pessoa. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A ênfase aqui, meus irmãos, é sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse texto não fala particularmente de ter filhos, né, povoar a terra, mas de tudo. De tudo. Em tudo nós temos que dar frutos, ainda mais sendo a imagem de Deus. Mas eu paro por aqui. Meus irmãos, essa história que eu vou contar para vocês é uma história real, uma história verídica, realmente aconteceu. Ela foi contada por uma professora o nome dela é Sara. A professora de Sara, ela se chama Nancy Pierce. E ela contou essa história dessa aluna dela. Então é uma história real, verídica, e que vai ilustrar bem o cristianismo que é vivido nos dias de hoje. Como Sara enxergava, ela tinha uma visão do cristianismo. Então a história é mais ou menos isso. Sara era uma jovem dos seus 30 e poucos anos, e ela trabalhava como uma conselheira de uma clínica de controle de natalidade, uma clínica de aborto. Sara era conselheira de uma clínica de aborto. Dezenas de jovens mulheres compareciam a essa tal clínica. Universitárias, jovens ricas e autoconfiantes. Porém, antes de qualquer procedimento cirúrgico, as mulheres deveriam passar por uma entrevista com Sara. Antes de realmente fazer o aborto, ter o procedimento cirúrgico, essas mulheres deveriam conversar com Sara, passar por uma entrevista. E anos de experiência na profissão fizeram com que Sara soubesse que quase todas as mulheres que fazem aborto, elas são duramente perseguidas pelas lembranças dessa tragédia. E isso é verdade. Muitas mulheres, elas têm trágicas lembranças, carregam traumas quando fazem um aborto. E Sara tinha noção disso, devido aos anos de experiência. E Sara queria muito ajudar essas mulheres a refletir sobre o impacto que um aborto poderia ter daqui a anos. E a fim de que tomasse uma decisão de não fazer o aborto. Essa era a intenção de Sara. Apesar de ela trabalhar para uma clínica que fazia aborto, ela tinha a intenção de que essas mulheres desistissem de tal ideia. Mas se seu esforço não surtisse efeito, Sara encaminhava as mulheres para o aborto. É isso mesmo, ela aconselhava, ela
a Nancy, a professora dela, vai dizer que ela realmente suplicava a essas mulheres para que ela não tomasse tal atitude, mas muitas das vezes essas mulheres acabavam tomando a atitude sim, a decisão sim de fazer o aborto. Então, já que elas querem fazer o aborto, Sara encaminhava essas mulheres a fazerem o aborto. Mas a pergunta que eu achei muito interessante e que eu me fiz, por que Sara se importava com essas mulheres? Por que Sara suplicava, Sara aconselhava essas mulheres a não fazerem o aborto? Algo que rendia financeiramente para a clínica dela. Na verdade, ela estava jogando contra a empresa dela, contra o sustento dela. Então, por que Sara tinha essa intenção de aconselhar essas mulheres a não tomarem tal decisão? Olha, Nancy Pierce vai dizer que Sara, é a professora dela, evidentemente, era uma cristã praticante. Sara ia à igreja com frequência. E durante os intervalos do trabalho, segundo ela estudava a Bíblia. Ela pegava a Bíblia e estudava assuntos que ela tinha estudado no domingo passado na escola bíblica dominical. E é algo muito interessante. Eu acredito que poucos ou quase ninguém aqui tem esse costume de estudar durante a semana, no seu período de almoço, no seu intervalo, aquilo que aprendeu na escola bíblica dominical. Sara tinha esse costume. Era uma cristã praticante. E a igreja orava, dizimava, ela tinha a sua conduta cristã. Aos nossos olhos, a gente fala, essa irmã realmente é uma bênção. Mas, irmãos, na ótica de Sara, ser crente, ela tinha uma visão muito estreita do que é o cristianismo. Na ótica de Sara, ser crente era mostrar compaixão às mulheres que estavam pensando em fazer o aborto. Ela entendia que ser crente, de alguma forma, servir o Senhor era ter compaixão dessas mulheres e aconselhar elas a não fazerem um aborto. Mas na visão de Sara e também de muitos, na visão de muitos daqueles que se dizem cristãos, ser crente é ir à igreja, é não roubar mais, é não fumar, é não falar mais palavrão, é ser honesto em tudo e com todos, não mentir e não dar atestados médicos sem estar doentes. E se vestir de uma forma modesta. Muitos têm uma visão de que ser cristão é isso. Outrora eu fazia isso e aquilo, hoje já não faço mais isso, eu me considero um crente, eu me considero um cristão. Mas, enfim, esse é o retrato que infelizmente ilustra muito bem o nosso meio evangélico. E a história de Sara vai nos mostrar nitidamente que até mesmo crentes sinceros podem estar embrenhados em conceitos mundanos na sua caminhada cristã. Sara frequenta uma igreja solidamente ortodoxa. E segundo ela, conforme a própria Sara diz, ela ganhou uma Bíblia da sua avó e ela grifou todos os versículos na Bíblia que vai mostrar a certeza da salvação do crente. Ela é como nós, que acredita que o crente ele não perde a salvação, ele persevera. Então isso era uma base fundamental que ela tinha na vida dela, e ela grifava todos esses versículos na Bíblia dela. A história de Sara é dramática, porém ilustra uma verdade que é muito comum em nossos meios. Muitos, meus irmãos, aceitam as verdades da Bíblia. Muitos, se você perguntar a todos aqueles que se dizem cristãos, você acredita que Jesus Cristo é Deus? Acredito. Você acredita que o nascimento de Jesus veio de uma virgem? Sim, acredito. Você acredita que Jesus realizou milagres? Sim, acredito. Você acredita que Jesus ressuscitou? Sim, acredito. E pasmem, muitos acreditam no Evangelho. Se pedirem para essas pessoas discorrerem em 5 minutos ou em 3 minutos o que seria o Evangelho resumidamente, essas pessoas resumiriam o Evangelho. Mas infelizmente, meus irmãos, muitos têm uma imensa falta de senso de modo do funcionamento do cristianismo. Não fazem a mínima ideia de como essas verdades podem ser aplicadas em sua vida e em sua maneira de enxergar o mundo. Muitos enxergam o cristianismo como um mecanismo belo, bonito, real,
mas não entende, é algo obsoleto, não consegue enxergar isso na sua vida prática. Como eu vou aplicar na minha vida isso que eu sei? Como eu vou aplicar o Evangelho na minha vida, para que isso realmente seja real, sólido e verdadeiro? Para muitos, o cristão é apenas um apanhado de verdades, e não a verdade absoluta que redime toda a sua existência. Mas tudo isso, meus irmãos, é reflexo de uma heresia que nós chamamos de dualismo, que ensina que a vida espiritual não tem nada a ver e não se mistura com a vida secular. Vida espiritual é uma coisa e vida secular é outra. Essa junção não existe. E a vida espiritual ela tem mais valor do que a vida secular. Então é muito comum, com todo respeito aos irmãos, nós ouvimos os irmãos pedirem oração pela sua vida espiritual. Mas por que você pede oração pela sua vida espiritual? Sua vida é compartimentada, igreja, trabalho, escola, enfim, ela é dividida. A sua vida não é um todo, uma verdade completa, redimida pelo sangue de Jesus. Então é muito comum a gente entender isso, e essas pessoas talvez tenham essa visão um pouco estreita do que é o cristianismo, um pouco estreita do que foi a obra do Senhor Jesus Cristo. Abram, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, lá em Lucas, capítulo 10, os versículos 38 a 42, esse texto ele vai ilustrar e ele fundamenta essa heresia chamada dualismo de uma forma exemplar. Quem acredita no dualismo, quem acredita nessa prática que a vida espiritual ela é mais elevada do que a vida secular, o seu trabalho na igreja ele é mais importante que o seu trabalho no seu dia a dia, eles fundamentam essa ideia nesse texto aqui. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, que diz assim, ó: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes o ensinamento. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse teólogo é um teólogo de peso, eu até indico os irmãos a lerem os seus textos, chamado Tomás de Aquino. Quando ele leu esse texto, ele chegou à conclusão de que as coisas comuns da vida têm pouco valor, ao passo que as coisas feitas para a igreja tinham muito valor e era tudo o que importava. Então Tomás de Aquino ele concluiu, ao ler esse texto, ele chegou à conclusão ao ler esse texto nisso. Olha, está vendo? A Maria estava aos pés de Jesus, Marta estava inquieta. E então o que importa? Olha, o trabalho secular pouco importa, Jesus ensinou isso. A sua inquietação de fazer as coisas para o mundo, para o secular, pouco importa. O que importa é você estar nos meus pés, na igreja, trabalhando na igreja. Aquilo que você faz no seu trabalho, aquilo que você faz na sua casa, aquilo que você faz na sua escola, na sua faculdade, olha, isso pouco importa, tem pouco valor. Então a gente acaba criando uma categoria de cristãos que nós podemos dizer assim, com todo respeito, hipócritas. Cristãos fariseus, aqueles que acham que são melhores que todo mundo porque, de repente, tem um trabalho na igreja, servem na igreja, e aqueles que, infelizmente, não têm oportunidade de servirem na igreja, esses daí estão realmente um pouco abaixo, têm uma espiritualidade inferior em comparação àqueles que têm um trabalho na igreja. Isso, infelizmente, é uma verdade que tem impregnado todo o meio evangélico. As pessoas desconsideram as suas obras, os seus trabalhos, da porta da igreja para fora. Isso eu vou mostrar aos irmãos aqui, a realidade disso, como essa forma vai ser uma forma que nos ensina que nós não entendemos o Evangelho, e quem pensa assim, olha, eu ouso dizer que a sua conversão, na minha opinião, é uma conversão comprometida. Por quê?
Eu já vou antecipar um pouco a nossa ideia. Quando Adão e Eva pecou, três pilares foram quebrados no pecado. A comunhão do homem com Deus, a comunhão com o homem e a comunhão com o homem com a sua criação. O homem se alienou de Deus, ele foi expulso do jardim. Então ele quebrou essa comunhão com Deus. O homem, a Bíblia vai dizer que Eva iria ser insubordinada a Adão, e Adão ia se aproveitar de Eva, no nosso português bem claro. Então a relação homem com homem também foi quebrada. E a relação do homem com a natureza também foi quebrada. Onde a gente vai perceber isso aí? Adão e Eva se escondendo debaixo das árvores. O tal era para Adão e Eva dominarem sobre a criação. Mas quando o pecado entrou no mundo, quando a desobediência entrou no mundo, eles se esconderam embaixo da criação. Eles não dominaram sobre a criação. Então nós vemos hoje que é muito nítido para todo mundo aqui, a humanidade tem um relacionamento quebrado com Deus. A humanidade não precisa ser expert no assunto. Sabemos que o relacionamento do homem com o homem está quebrado. Hoje em dia as pessoas não se toleram, as pessoas não se suportam, as pessoas estão em guerra. As pessoas estão se devorando a cada dia mais. E hoje em dia, de que forma que o homem se esconde? Era para ele dominar sobre a criação, mas de que forma o homem hoje em dia se esconde debaixo daquilo que era para ele dominar? Por exemplo, o homem se esconde atrás do seu de Deus, se esconde de Deus atrás do seu trabalho. Quando ele entende que o seu trabalho é algo que vai dar uma identidade para ele. Quando o homem se esconde, ou uma mulher se esconde atrás de um relacionamento. Olha, a minha vida só vai ter sentido quando eu me relacionar com essa pessoa. Dentro da igreja também existe isso. Puxa, existe? Quando o homem ou um servo do Senhor, ele se esconde debaixo do ministério dele. Olha, minha vida só vai ter sentido na igreja se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Se eu cantar, se eu louvar, se eu ensinar, se eu fazer algo na igreja. Se eu não fazer nada na igreja, a minha vida também não tem sentido. Então o homem cria os seus ídolos para se esconder debaixo dele, da mesma forma que Adão e Eva se escondeu de Deus debaixo das árvores. Mas Paulo vai dizer também, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, que façais todas as coisas para a glória de Deus. Essa ideia do dualismo que existe, que a vida secular e a vida espiritual não se misturam, isso é uma negação, isso é uma heresia, que Paulo realmente vai quebrar isso no seu texto lá em 1 Coríntios. Esse texto de Marta e Maria aqui significa isso? Não, absolutamente não tem nada a ver. Aqui, Lucas quis mostrar uma situação que não tem nada a ver de que a vida espiritual é mais elevada do que a vida secular. Então, essa é a ideia. Então, temos muitos exemplos práticos nas nossas vidas. Nós enxergamos professores cristãos que aceitam teorias mundanas da educação. Hoje em dia, nenhum professor cristão tem peito e tem ousadia de peitar as escolas, de peitar a delegacia de ensino, seja quem for, para pleitear essa ideia do MEC de colocar a ideologia do gênero para as crianças de 5, de 6, para as criancinhas pequenas, aplicar isso na escola, que isso realmente está sendo aplicado. O exemplo é a Sofia, do irmão Fábio, que realmente a Fernanda mostrou, e realmente isso é uma realidade nas escolas que estão acontecendo. Então, alguns professores cristãos, ele entende isso, a minha espiritualidade, a minha religião não vai mudar em nada aquilo que eu tenho na escola. Então, muitos não têm essa ousadia de enfrentar, de peitar esses ensinamentos mundanos na educação. Homens de negócio que administram suas empresas de forma secular, igrejas que buscam técnicas de marketing em profissionais mundanos, famílias cristãs em que os filhos em nada se distinguem dos seus colegas não crentes. Isso é muito comum. Famílias cristãs, mas que seus filhos são iguais aos que não são crentes. São realmente iguais, eles não se distinguem em nada. Uma situação, confessando, como diz o Paulo, né, confessando o pecado, esses dias, Brasil e Bélgica, né? Brasil levando um sabão da Bélgica, 2-0 para a Bélgica, estava todo mundo reunido lá em casa, eu sentado no sofá, eu não sou muito fã
de futebol, meu negócio é Ponte Preta, mas estava ali acompanhando, juntamente com a minha família, o jogo, a minha esposa e meus 3 filhos aqui do lado aqui, e o Brasil levando um sabão da Bélgica por 2-0. E a molecada toda angustiada, né? Aí, de repente, a minha filha, a Gabriela, solta uma dessas assim, o Brasil está perdendo de 2-0, por sua culpa, Rodrigo, senta na sua cadeira da sorte. Eu quase tive um infarto, né? Eu falei, poxa vida, né? Como é que pode a gente ensinar tanto, mostrar as coisas como são e as pessoas ainda terem esse tipo de superstição, né? Então, a culpa do Brasil ter perdido da Bélgica é porque o Rodrigo não estava sentado na cadeira da sorte dele, segundo a teoria da minha filha. Então, isso realmente acontece em essas situações, né? Outro exemplo prático também, o número de relacionamentos em julgo desigual no meio evangélico é crescente. É muito comum nós enxergarmos os garotos buscando as meninas no mundo, na sua escola e na faculdade, meninas descrentes, e é muito comum nós vemos as mulheres trazendo homens descrentes para dentro da igreja. Elas têm esse entendimento dessa forma, ó, a minha vida espiritual não tem nada a ver com o meu relacionamento. Eu dizimo, eu frequento a igreja, eu faço as coisas do Senhor, eu faço as coisas da vida espiritual, mas aqui no meu relacionamento externo, no meu relacionamento amoroso, enfim, afetivo, Deus não tem nada a ver com isso. Isso é um flagrante dualismo na vida das pessoas. Deus comanda a nossa vida por um todo. A nossa vida não é compartilhada, a nossa vida não é compartimentada. E ainda, meus irmãos, que essas pessoas sejam sinceras em sua confissão, elas acabam absorvendo as opiniões sobre quase tudo no mundo. Muitos cristãos são as esponjinhas, eles absorvem as teorias do mundo, as ideias mundanas, e elas veem que isso não tem importância nenhuma na sua vida. Mas por que isso acontece? Por que hoje nós vivemos esse dualismo? Por que essa prática é muito comum no nosso meio? E de que forma nós podemos combater esse dualismo em nossos dias? Em 1 Coríntios, meus irmãos, capítulo 2, versículo 16, eu acho que a chave da questão é essa. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, eu entendo que eu cheguei a essa conclusão, desse meu dilema, dessa minha luta, dessa minha fraqueza, pois quem vos fala também tem essa fraqueza. Paulo vai dizer assim, ó, no capítulo 2, versículo 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo, ele afirma, quando uma pessoa se converte, uma pessoa cristã, essa pessoa tem que ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é pensar cristamente. Mas o que é pensar cristamente? Meus irmãos, é compreender que o cristianismo tem a verdade sobre todo da realidade e uma perspectiva para interpretar todos os assuntos da vida. O cristianismo tem a verdade sobre o todo. O cristianismo, através do cristianismo, nós conseguimos enxergar as coisas como elas são. Devemos entender que não há nada em nossa vida e existência que não diz respeito a Deus. Tudo diz respeito a Deus. Quando você acorda, abre o seu olho, vai escovar o dente, você tem que louvar ao Senhor por ter dado sabedoria a um homem que criou uma escova de dente e uma pasta de dente saborosa, na qual você pode escovar o seu dente e não ter problemas dentários. Eu estou sendo um pouco assim, ordinário, mas é isso, nós devemos orar, agradecer a Deus pelas mínimas coisas. Nós devemos agradecer a Deus por termos uma água encanada, que você abre a torneira, sai uma água potável, uma água pura, uma água limpa, e Deus deu capacidade a um homem ou a uma mulher a tratar essa água. E existem homens e mulheres que nesse momento trabalham duramente para tratar a água que você vai lavar o seu rosto, que você vai escovar o seu dente. Temos que dar glória a Deus pelo o homem que inventou o pão, o homem que inventou, sei lá, a margarina, a maionese, tudo é motivo para nós darmos glórias a Deus.
enxergarmos todas as coisas através da perspectiva de Deus, do Evangelho, do homem. São nessas pequenas coisas que nós glorificamos a Deus. E em tudo dai graça significa isso. Outro livro também que eu indico aos irmãos, de um servo chamado Abraham Kuyper. Esse estudo que eu tenho, essa minha reflexão tem sido baseada no livro desse homem. Alguns eu sei que vão fazer, não vão gostar do título do livro, mas é um livro muito bom, chamado Calvinismo. Abraham Kuyper vai dizer como a reforma protestante ela abrange todas as áreas da nossa vida, a política, a arte, o nosso relacionamento social. Como ser um cristão, um evangelho, ele muda a nossa perspectiva de vida e muda a nossa forma de enxergar o mundo. Ele vai dizer assim, esse servo do Senhor: não existe nenhuma área de todo o domínio da existência humana sobre qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não diga, isto é meu. Como o pastor Marcos Granconato, ele disse aqui, eu não me lembro em qual palestra que ele deu, tudo é do Senhor. Tudo é dele. Jesus Cristo tem o senhorio absoluto sobre todas as coisas, sobre o seu relacionamento, sobre o seu trabalho. E é dessa forma que nós devemos enxergar as coisas no mundo. É dessa forma que Gênesis vai dizer, quando o Senhor diz para você frutificar, é para que você crie coisas boas para a humanidade. Quando o Senhor diz que para você povoar, encher a terra, é para você realmente construir coisas, criar coisas. A Bíblia vai deixar muito claro que quando nós nos convertemos, quando o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida, nós somos como Adão e Eva antes do pecado. Isso é muito nítido, existe uma doutrina realmente que vai mostrar isso. Isso é claro, é a doutrina da redenção. Nós somos redimidos. Então essa ordem de frutificar, de multiplicar, essa ordem é dada a nós. Nós somos como Adão e Eva antes do pecado. E nós, como cristãos, devemos cumprir pelo menos duas funções. A primeira, todo mundo sabe, anunciar a mensagem da salvação. Isso é o nosso evangelismo, anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele perdoa pecados. Esse é o nosso foco principal. Mas a segunda função, essa eu acho que nós pisamos na bola duramente. Eu piso na bola. E essa segunda função é essa aqui: ajudar as pessoas a interpretar o mundo de maneira correta. Nós temos feito isso, nós temos realmente sido sal e luz da terra. Nós temos o costume, meus irmãos, de sermos críticos. Hoje em dia nós somos taxados como pessoas obsoletas, críticas. Nós temos o costume de criticar tudo. A cultura, temos o costume de criticar as outras pessoas que não pensam igual a gente. Nós temos o costume de fazer tudo. Mas a única coisa que nós não somos capazes é de apresentar algo bom em contrapartida dessas coisas ruins que nos são apresentadas. Quando você vê algo feio, quando você vê algo mal feito, nós não devemos nunca criticar as pessoas que fazem isso. Nós devemos compadecer dela, porque as coisas feias que essas pessoas fazem é um reflexo daquilo que elas são. É um reflexo da sua perdição. Então, quando você vê uma música mal feita, mal cantada, obscena, aquilo ali é reflexo daquilo que ela é. Uma pessoa perdida, uma pessoa sem Deus. Quando você vê uma arte obscena, uma arte mal feita, aquilo ali é um reflexo do que aquela pessoa é. E nós, como cristãos, não devemos nunca, jamais zombar dessas pessoas. Alguém aqui seria louco de zombar da perdição de uma pessoa? Rir de uma pessoa que está indo para o inferno? Mas essa, infelizmente, é a nossa realidade. Fazemos memes com tudo, zombamos com tudo. Eu observando algumas pessoas, conversando com algumas pessoas, perdendo literalmente algum tempo em mídias sociais, eu tenho enxergado que Satanás colocou seus capangas no meio da igreja. Satanás colocou seus capangas no meio da igreja, que prestam desserviço, são pessoas soberbas, arrogantes, sem compaixão, de coração duro, zombadoras. Como é que uma pessoa dessa vai pregar o evangelho?
Qual é a base de sustentação para essa pessoa pegar o evangelho se ela não se compadece de um pecador? Se ela não entende um pecador miserável, perdido, que é isso que ela faz, a doutrina da depravação total. Ela está demonstrando a escuridão dela, ela está botando para fora a feiura dela, a escuridão dela, aquilo que ela é. Ousaremos nós zombar dessas pessoas? Nós, meus irmãos, como igreja, isso é uma crítica pessoal minha. Nós viramos as costas para o mundo. Nós perdemos a nossa salinidade. Infelizmente, nós estamos engaiolados, estamos confortáveis atrás dessas paredes. E, infelizmente, a nossa fé, ela é restrita apenas à igreja e à nossa família. Eu estando bem aqui, e a minha família estando bem, abençoada, próspera, o resto, eu não me importo. Eu não me importo. Infelizmente, nós habitamos em dois mundos diferentes. Navegamos em uma divisão entre a nossa vida religiosa e a nossa vida comum. Isso cria uma angústia. Isso cria uma inquietação em nós. Poxa vida, se eu não fizer nada para a igreja, se eu não evangelizar, se eu não fizer isso, não fizer aquilo, nem me arrumo um trabalho, nem que seja para colocar essa garrafa aqui, graças a Deus que existem irmãos atenciosos que precisam, mas se ele não fizer isso, a vida dele não tem sentido nenhum, porque ela não enxerga que lá fora ela pode ser uma boa pessoa, ela pode ser um bom advogado, ela pode ser uma boa médica, ela pode ser uma boa professora. E eu poderia citar aqui inúmeros exemplos de pessoas que aplicaram o evangelho em suas vidas e foram bênçãos para as pessoas. Um senador num país de primeiro mundo, ele aplicou uma lei da restituição da vítima. Toda vítima que fosse defraudada por um ladrão, por um assassino, enfim, esse criminoso ele deveria restituir tudo aquilo que ele roubou da vítima à pessoa, seja ela os que ficaram vivos, para a vítima que ficou viva. Aí perguntaram para ele: senador, de onde você tirou essa ideia? Da Bíblia, da história de Zaqueu. O cristianismo, ele é a única religião que realmente redime as pessoas, realmente uma religião que trata as pessoas com compaixão, seja nós do meio protestante, seja o catolicismo, homens e mulheres que fazem boas obras, que é realmente prático para a vida. Então, realmente, nós devemos pensar dessa maneira cristã. Eu sei que eu estou sendo um aborrecimento a alguns irmãos, mas eu vou concluir. Conclusão: qual o antídoto para esse problema? Primeiro, meus irmãos, temos de começar estando completamente convencidos de que existe uma perspectiva bíblica sobre tudo, não apenas sobre assuntos espirituais. Você quer realmente, falando assim de uma maneira grosseira, solução para todos os seus problemas? Aqui tem, na Bíblia, em toda a sua caminhada cristã, desde a sua unha, digamos assim, a sua encravada, até a sua prática de santificação, a Bíblia vai te nortear para esses assuntos. Notem, meus irmãos, percebam, e não me leve a mal o que eu vou dizer agora. Não me leve a mal, mas vou falar. A mensagem cristã, meus irmãos, não começa com aceite Jesus como o seu Salvador, mas no princípio criou Deus os céus e a terra. A questão do cristianismo não é apenas você ser salvo e abandonar a sua vida e virar as costas para o mundo e virar as costas para as suas coisas. Tem pessoas que se convertem, elas querem abandonar as suas profissões porque entendem que a sua profissão secular ela já não serve para mais nada. Uma coisa que eu fico extremamente aborrecido, muito bravo, quando eu ouço cristãos dizer assim, aquela famosa conversa: olha, o mundo vai de mal a pior. As coisas estão piorando. Olha, o mundo já está no fim, está acabando. Aí eu espero que ele vai dizer alguma coisa. Fala, continua. E ele termina por aquilo ali. Mas eu pergunto, você está mostrando o problema e a solução. O mundo está o caos que está, mas você não vai fazer nada. Dá uma vontade de falar para essas pessoas: volta para o seu videogame, volta para o parquinho, vai brincar no gira-gira. Deixa o cristianismo para homens e mulheres de fibra. Como diriam os pregadores da antiga,
Deixe o cristianismo para homens e mulheres de outra estirpe. Você não presta. Vai para o parquinho, vai para o gira-gira. O mundo está caótico, você não vai fazer nada? De que forma você pode colaborar para isso, para que isso mude? Volte para o parquinho. A Bíblia, meus irmãos, ensina que Deus é a fonte exclusiva de toda a ordem criada. Não existe nenhum outro Deus além dele, não existe força natural própria. Nada recebe a sua natureza ou existência de outra fonte. Ou existe? Os naturalistas vão falar que sim. Que o céu ele se sustenta por si mesmo, as plantas se crescem e dão frutos por si mesmas, não existe nenhuma força por trás disso. Tudo que vem à existência vem por si mesmo, um choque de átomos e a humanidade veio a existir, tudo que existe veio a existir. E eles deixam Deus de lado. Se você ler um artigo de um naturalista, vai falar, Deus é inútil, porque a natureza em si, olha, ela é uma beleza. Choques de átomos criou nós aqui, toda a complexidade da natureza. A sua palavra, meus irmãos, as suas leis e ordenanças dão ao mundo ordem e estrutura. A sua palavra também é fonte de leis da natureza e da física. Não existe coisa mais bela e gloriosa de estudar a física, a química, entendendo que todas essas coisas, essas leis da física e da química, foram feitas por Deus, e você estudar essas coisas que ao olho nu são obscuras. Foram Deus que criou todas essas coisas. Os princípios da moralidade, da justiça, da política, da arte e até do pensamento lógico. Para um ateu, ele pensar logicamente em refutar a Deus, essa inteligência, entre aspas, vem de Deus. Tudo vem de Deus. Se o mundo hoje em dia ele caminha numa certa moralidade, nós entendemos que existe o certo e o errado, é graças a Deus, é graças aos cristãos. E se quisermos ter uma vida plena que reflita a nossa vida de intimidade com Deus, devemos crer que Cristo é tudo em todos e que tudo é por Ele e para Ele. Temos que ter essa ideia impregnada em nossas mentes, meus irmãos. Jesus Cristo é a origem, é o fim de todas as coisas, é o alfa e o ômega, e que nada faz sentido sem Ele, nada existe sem Ele. Jesus Cristo é o agente da criação, o autor de tudo que é e de tudo que será, o que vier a ser, Jesus Cristo será o autor de todas essas coisas. E quando tudo estiver enraizado em nossas mentes, veremos que a fé cristã não pode ser reduzida apenas em João 3,16. Isso é uma verdade, João 3,16. Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o cristianismo não é só isso. Estou salvo, viro as costas para o mundo, me torno um sacerdote, me torno um monge, vou ter uma vida de contemplação mística, eu vou orar, ler a Bíblia e não vou fazer nada com isso que eu sei. O cristianismo, meus irmãos, não pode ser limitado a apenas um componente de nossas vidas, ou uma mera prática religiosa, ou ainda uma experiência de salvação. Não, de forma alguma. O cristianismo deve ser a realidade que abrange toda a nossa vida, a raiz de tudo, e somente através de Cristo devemos compreender todas as coisas. Você quer resposta a todos os seus dilemas, a todas as suas perguntas? Olhem para Cristo. E o cristianismo é a realidade definitiva e final de todas as coisas. E termino citando aqui um trecho de Agostinho, um livro chamado Cidade de Deus. Ele diz assim: ajudamos a construir a cidade de Deus quando nossas ações são inspiradas e dirigidas pelo amor a Deus, sendo oferecidas ao seu serviço. Construímos a cidade do homem sempre que nossas ações são incentivadas por amor próprio e servem de propósitos pecaminosos. Se você não faz nada para melhorar a sua cultura, as coisas ao seu redor, você contribui para que essa vida seja um inferno. Você contribui para que leis de legalização ao aborto, você contribui para leis da ideologia do gênero, você contribui para que essa vida seja um inferno. Se você não faz nada,
Não basta dizer que isso é errado, mas se você não faz nada, você está contribuindo para o mundo caótico. Então, você está construindo, como disse Agostinho, a cidade dos homens. Mas se você, de alguma forma, propõe, em contrapartida, às feiuras desse mundo, uma cultura boa, uma cultura saudável, você exala o cristianismo, o evangelho no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu relacionamento com as pessoas, você está ajudando a construir a cidade de Deus. Sara, meus irmãos, segundo a sua professora, Nancy Pierce, ela se arrependeu de seus pecados, ela pediu demissão dessa clínica. E ao invés de só se arrepender e deixar essas coisas erradas para trás, ela resolveu fazer o que é certo. Sara criou uma ONG, um centro de atenção às mulheres grávidas. Atenção integral, intensiva a essas mulheres. O trabalho de Sara hoje é aconselhar essas mulheres, dar respaldo a essas mulheres que pensam em fazer um aborto, para que elas mudem de ideias. Ela tem o entendimento de que essas mulheres são, enfim, enfrentam diversas situações. Nem sempre ela vence a batalha. Muitas das vezes, algumas mulheres, sim, se decidem a fazer o aborto, mas muitas vidas ela salvou, né, através desse trabalho dela. Ela não ficou só, eu vou deixar essas coisas de lado, ela resolveu fazer alguma coisa de importante. Então, realmente, Sara se arrependeu, e que o exemplo de Sara seja um exemplo para as nossas vidas. Se levamos uma vida, tivemos uma personalidade dividida, uma vida espiritual e uma vida secular, que o Senhor nos conceda, na sua graça e na sua misericórdia, entendimento dessas coisas, que nós possamos, sim, ter uma vida íntegra, uma vida no que o Evangelho abrange em todas as circunstâncias das nossas vidas, e que nós possamos, sim, construir a cidade de Deus aqui na terra. Esse é o nosso propósito.